Eu vou deixar meu WhatsApp ligado também no computador, você entendeu? Não, beleza. Se precisar de alguma coisa, você me fala aqui. Ó, eu estou na página aqui já do CCE. Ó, já apareceu você. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Na página aqui já do CCE. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai estar aqui compartilhando a live, né? Nos nossos grupos, até o pessoal entrar. Boa noite, Eliene. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui recebendo o Itamar, né, um amigo nosso, né? Ele é palestrante e coordena os estudos lá na Casa Espírita Unidos para o Bem. Hoje ele vai estar falando para a gente sobre elucidações sobre a prece do livro Ramatiz. Bem-vindo, Itamar, aqui na nossa página. Obrigado, Cadu. Gratidão por lembrar do nosso nome. E estamos à disposição. Sempre aí que a sua nova instituição, né, que leva o nome do nosso querido Sr. Zé Ribeiro, sempre que precisar, estaremos à disposição. Combinado? Nós agradecemos. Pessoal, a gente está... Vou colocar aqui na tela, né? Aqui em Patos, a gente está com uma campanha de doação de leite, né? Lá das Mulheres de Aço e amigos que ajudam. Essa arrecadação de leite vai ser lá para o Banco de Alimentos, para o Hospital de Campanha e também para a Instituição de Assistência a Mulheres, lá a Casa da Marli, lá do Ponto Essencial Chico Xavier. Né? Então, quem desejar estar doando leite, pode entrar em contato aqui com a gente, aqui na nossa página, que a gente busca. Né? Quem mora em Patos, pontos de arrecadação no Lima, do Bernardão. Então, quem quiser estar doando aí, a gente agradece. E também nós estamos apoiando, né, um projeto aqui da prefeitura e de algumas empresas, que é do Patos pela Vida, que é um projeto perante a pandemia. Eu vou colocar um vídeo rápido aqui para nós, só para você estar vendo um pouquinho aí. Então, nós estamos apoiando esse projeto, né, Passo pela Vida, juntamente com a Prefeitura, a UNICEF e outras instituições, né? Vamos todos usar máscara, o álcool em gel, a gente está prevenindo aí o coronavírus. Boa tarde, boa noite, André, Litercílio, Bruno, Sueli, sejam todos bem-vindos. E para dar início, né, vamos estar lendo uma mensagem do livro Ainda é Tempo, né, psicografia de José Ribeiro, ao qual deu um nome à nossa casa, e a mensagem é A Arte de Amar. Às vezes gostamos de alguém e comungamos os mais puros sentimentos de amor, preparando-nos para uma vida feliz. É como se fosse um sonho se transformando em pura e simples realidade. O amor sublima os nossos mais duros sentimentos, preparando-nos para que tenhamos uma vida melhor e mais digna. Rasgar o véu que nos encobre
é possível e nos deixa perplexos e alegres. Na vida, tudo poderá ser belo quando soubermos dar a tonalidade exata das cores que desejarmos no quadro vivo do nosso destino. Define-se a beleza da vida pela apresentação das formas no momento em que formos capazes de perdoar o nosso irmão que nos fere, que tenhamos paciência e nos sintamos felizes. Escolhemos nossos próprios caminhos. Quantas foram as divergências que nos apresentaram pela precariedade de recursos espirituais? Amar é sorrir para a vida, construindo um mundo de paz e alegria. Amar é cantar os mais lindos versos de amor, desejar viver em completa plenitude e aceitar Deus como nosso Pai amável e generoso. Designado o homem a retornar ao plano terreno, o mais viável seria interpretar com inteligência e sabedoria a grandeza do sublime amor. O amor é o diagnóstico perfeito no aspecto luminoso da vida, que não se apaga refletindo o brilho do espírito. Quantas moradas ainda se acham escondidas na imensidão do cosmos? Que sejamos preparados para as mudanças. Sabemos que a vida é um livro aberto para que todos possam encontrar mais cedo do que pensamos os caminhos da felicidade. Por isso, devemos nos preparar ao máximo para que possamos pedir aos bons espíritos que nos ajudem a chegar mais cedo do que pensamos aos mais altos cumes do amor. O amor é um cabedal precioso de vibrações positivas e alimento da alma, transcendendo nossa própria vida. É Deus nos mostrando os caminhos novos de completa felicidade. Às vezes, deixamos para depois o que podemos fazer hoje. Vejamos como é bom um relacionamento de plena felicidade, que sintamos Deus renovando nossa mente e colocando tudo o que está fora do lugar nos caminhos que iremos passar. E que nos amemos mais, certo de que Deus está renovando a nossa mente na conquista de uma nova vida. Busquemos Jesus, que nos ama e nos perdoa sempre, nos caminhos por onde passarmos. Livrai-nos do perigo. Que Jesus possa nos conduzir os mais altos degraus da escada da evolução e nos abençoe. José Rezec, dia 10/7/1988. Boa noite, Cristina. Boa noite, Doralice, lá de Januária, conterrânea do Sr. José Ribeiro. Romislene. Itamar, fica à vontade para explanações dessa noite para nós. Tudo bem, Cadu. Mandar um abraço também para o Bruno Rabelo, Sueli Deganucci. Ela está em Alto Paraíso, Rondônia, lá perto de Ariquemes. Boa noite, Sueli. E boa noite a todos os nossos irmãos que irão nos acompanhar em tempo real e aqueles irmãos que irão ver essa transmissão numa outra oportunidade, né? Nem todos podem estar acompanhando em tempo real, mas ela vai ficar gravada na minha página do Facebook e na página do Facebook e do CCJR, que é a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. O Sr. José Ribeiro é uma história muito interessante. Foi um espírito que veio com várias faculdades mediúnicas, e essas faculdades foram dadas a eles para que ele melhor pudesse resgatar a dívida do passado, do seu pretérito. E a gente imagina, quem teve contato com ele, o Cadu mesmo teve muito mais anos de contato com o Sr. José Ribeiro. Eu tive contato com o Sr. José uns 5, 6 anos antes dele fazer a sua passagem. Mas a gente imagina que ele cumpriu bem essa existência e que ele deve, sim, ter aproveitado bem esses dons mediúnicos, essas faculdades mediúnicas que lhe eram inerentes. Então, ele ainda está no meio de nós, eu acho que agora mais presente ainda, porque já fez 1 ano da sua passagem,
Então, ele já passou por aquele período de readaptação no plano espiritual e, com toda certeza, ele está junto com a gente. Pois bem, seria motivo de muita felicidade a gente estar falando, dirigindo a vocês, se nós tivéssemos numa outra época. Mas eu fiquei honrado e grato, mas eu confesso a vocês que eu estou muito preocupado, eu não estou contente com a atual situação. São vários irmãos nossos que estão fazendo a sua passagem por conta da Covid-19, e a Covid desencadeou uma série de outros problemas, o caso do suicídio, o medo que está visível em quase todas as pessoas que a gente conversa, a ânsia, a angústia, e isso acaba desencadeando outras patologias, tipo o AVC, o infarto, e assim vai. Mas a tristeza bem maior ainda é saber que nós carregamos um título de Brasil, coração da pátria, né? Coração da pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas a gente está dando um péssimo exemplo. São muita falta de cooperação entre as nações e entre nós brasileiros, entre a nação brasileira. Em todas as esferas não há uma harmonia, há sim um desentendimento de um estado por outro, de cidade para outra, quer dizer, não se acertam uma maneira definitiva, mais sensata, da gente combater esse vírus. Então, é uma prova terrível que nós estamos passando. E o que é pior, a gente escuta cada coisa, tem hora que não faz o menor sentido. Ou seja, nós estamos sendo negligentes com a vida, porque lá no plano espiritual, nós devemos ter insistido e muito para a gente passar novamente por essa experiência terrestre, e a gente não dá valor. Então, hoje, nós já estamos chegando nos 300 mil óbitos. Talvez nós sejamos hoje a pior nação do mundo que está administrando esse vírus. E isso que a gente está falando, até em forma de desabafo, tem tudo a ver com o nosso tema, que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar um pouco do livro Elucidações do Além, do grande mestre Ramatiz. É uma psicografia do Hercílio Mais, ele já desencarnou em 1993. Esse livro foi psicografado e editado no ano de 1964. Então, assim, embora já tenha aí 57 anos, mas ele traz uma temática muito atual para a gente. Então, a gente quer, mais uma vez, expressar nossa gratidão por toda a diretoria, né, da Casa do Sr. José Ribeiro. A gente agradece também as pessoas que estão nos vendo e que nos verão depois. A gente solicita a presença das nossas entidades, em especial Maria Rita de Iruana, nosso querido Exu Pimenta, que sempre está ao meu lado quando assim eu firmo para ele. Nosso querido Pena Branca. E por que não dizer o nosso querido Sr. José Ribeiro, que com certeza em algum lugar ele deve estar nos vendo. Eu mentalizo algumas entidades, além do nosso mestre querido Jesus, que ele é o nosso exemplo maior. Bezerra de Menezes, Alta de Souza e nossa querida Meimei. Nossa querida Meimei, que muitas mensagens tem mandado, mensagens consoladoras. Então, com isso, a gente dá início a essa pequena preleção. A gente pede a todos vocês muita prudência, muita cautela nas análises, reflexões de tudo aquilo que a gente vai falar. O Cadu já me conhece de longa data. A gente não tem nenhuma denominação de filiação, eu não faço parte de nenhum grupo. A gente tenta ser um espiritualista universalista.
A gente tenta, porque é um caminho ainda que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem um caminho longo pela frente. Logicamente que nós somos das doutrinas reencarnacionistas, e a gente quer expressar aqui um pouco da nossa opinião e a opinião da espiritualidade. Então, a gente vai tecer alguns comentários a partir do livro do Ramatiz. Mas aí a gente navega por outras searas, que ao longo da nossa dinâmica a gente vai citando. E quando eu citar alguma obra, eu peço aos irmãos que não entendam isso como vaidade. A gente cita a obra para estimular as pessoas a estudarem. Aliás, essa atual situação na qual nós estamos passando é justamente pela falta de conhecimento, pela ignorância. A gente tem visto palestrante falar cada coisa que não tem lógica. É cada mensagem psicografada, veio uma mensagem que é isso, que está separando o joio do trigo, que não sei o que tem. Gente, primeira coisa, gente, espiritualista nenhum briga com a ciência. Tá? Porque senão não tem sentido da ciência estar na Terra. Então, como é que a gente vai tecer certos comentários se nós estamos sendo negacionistas? Se nós não fazemos a nossa parte? O nosso irmão Cadu acabou de passar um vídeo pequeno, mas para nos alertar. Nesse tempo, não só nesse tempo, mas em qualquer época, nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa higiene, observar muito os lixos que nós jogamos na rua, não só o lixo físico, mas principalmente o lixo mental, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, nós precisamos fazer nossas reflexões. Nós precisamos ser mais cristão. Eu confesso a vocês que em determinada situação eu tenho vergonha de dizer que sou cristão. E há muitos anos atrás eu tive acesso a uma obra do Pietro Baldi, e onde ele diz que nós não levamos Jesus a sério. Eu já disse isso em outras lives. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco revoltado. Falei, poxa, esse cara tá de sacanagem. Como nós não levamos Jesus a sério? Olha, meus irmãos, e cada dia que passa eu percebo que nós não o levamos a sério. Ou pelo contrário, nós usamos de uma forma muito hipócrita esse título de cristão. Esse título que, principalmente no Espiritismo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que rever essa exposição. Nós temos que rever essas mensagens que estão chegando, mensagens maldosas, levianas, que não são espíritos benfeitores, são espíritos obsessores. Nós temos que rever essa questão de certos palestrantes dizer coisa que não tem nada a ver com nada a ver. E outra coisa, meus irmãos, o pau lá em cima está comendo. Tá certo? Lá em cima é uma briga danada. É os benfeitores para nos proteger e nós não os ajudamos em quase nada. Há uns 3 anos e meio atrás eu tive uma entrevista com o querido Exu Marabô, antes da epidemia, bem antes. Ele me disse o seguinte, com tristeza, que nós estamos fazendo a nossa passagem muito mal. Nós estamos chegando, retornando à pátria espiritual muito mal. E os que estão ficando aqui também estão ficando muito mal. Então, a separação não acontece na solar. Aqui, a todo momento, está havendo isso que chamam de separação do joio e do trigo. Nós temos que tomar cuidado com isso aí, tá certo? Porque nós não sabemos para onde a gente vai quando a gente voltar a retornar para o plano espiritual. Não sei. Eu não sei para qual zona umbralina eu vou. Não sei se eu vou para a zona umbralina ou para uma zona um pouquinho melhor. Agora, eu tenho que preocupar muito comigo. Eu percebo, principalmente nas redes sociais, é notório isso. As pessoas estão preocupadas com as atitudes dos outros. Eu acho que nós deveríamos voltar um pouco para dentro de nós. Escuta, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Para onde eu quero ir? E daqui um pouquinho a gente vai entrar no assunto da prece e ver que isso é muito pessoal. Então,
Eu peço mais uma vez que vocês tenham prudência, né, que vocês tenham cautela ao analisar as coisas que aqui vão ser faladas. Eu não tenho costume, né, em várias exceções, de fazer palestras consoladoras, confortadoras. A nossa ideia é justamente provocar as pessoas, tirar elas da zona de equilíbrio para repensar. Porque se a gente continuar nessa mesmice, o que está nos esperando, tanto aqui na vida física quanto na vida espiritual, não é coisa muito boa. Isso eu posso afirmar para vocês. Outro dia, né, nessa casa que o Cadu citou, né, o Centro Espírito Unidos para o Bem, nós fizemos uma entrevista com o espírito ascensionado, que ele não faz parte do orbe terrestre, ele vem de outra galáxia que está vizinha a nossa. E ele nos disse, eles têm permissão de vir aqui. O nosso querido Mestre Jesus, com toda a sua pleia de espíritos crísticos, eles não fazem acepção de benfeitores para vir aqui nos ajudar. Só que é muito difícil, porque a nossa psicosfera está muito densa, muito embaçada. Outro dia eu tive um acesso de uma psicografia de uma pessoa séria, que ela está ainda treinando para ser uma boa psicóloga. E a psicografia de poucas linhas, para mim, representou muito, porque bate com aquilo que a gente tem visto, principalmente nas obras do Ramatiz, nas obras do André Luiz. E ele vem dizer que eles estão pesarosos em ver a nossa situação aqui no orbe terrestre. Ou seja, eles querem ajudar, mas o nosso sistema está tão fechado por negativismo, para vingança, por ódio, por rancor, para falta de perdão, que eles não conseguem penetrar. Então, é uma situação lastimável. Mas a gente não pode estacionar, nós temos que caminhar. Então, os nossos trabalhos, os nossos estudos, ele é feito para as pessoas que querem pensar um pouco mais. Porque se continuarmos da maneira que está, é isso que vai acontecer. Em administração, existe uma máxima que diz o seguinte, a gente não consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, nós temos que começar a fazer alguma coisa diferente. Então, hoje a gente trouxe, quando o nosso irmão Cadu gentilmente nos convidou para estar falando, a gente, de cara, já veio a elucidação da prece. Porque é um momento que em todas as redes, em todas as pessoas, quase todas as pessoas que conversamos na rua, as pessoas, ora para mim, é direto, as pessoas estão me pedindo oração, fazendo uma reunião de orações online, fazendo corrente magnética online, prece daqui, prece dali, que Deus nos ajuda, Deus vai nos tirar dessa situação. Não tira, tá certo, meus irmãos? A oração, a prece, o firmamento positivo, ele é muito importante. Mas ele vai ter um resultado bom, ele vai ter um resultado absoluto se nós mudarmos as nossas atitudes. Eu me lembro bem que uma época atrás aconteceu algumas tragédias e entrevistaram o nosso querido Dalai Lama na Alemanha. E o repórter da BBC de Londres perguntou para ele se precisávamos orar mais. Ele falou, não, oração nós já temos muita. Nós estamos precisando mesmo de mudanças. Tá? E essas mudanças, ela começa conosco, começa comigo. Platão já nos dizia que a melhor caridade que possamos fazer para os outros é a nossa melhora. Então, talvez fosse tempo da gente cuidar melhor da gente, cuidar melhor dos nossos familiares, esquecer um pouco esse mundão que tem aí de fora, principalmente essas redes sociais com fake news, à torta e à direita, assuntos que não vai levar a nada, a não ser uma desgraça maior ainda. Então, nós precisamos ser mais racionais, muito racionais. Ontem, nós estudávamos ainda em grupo, né, de um outro hospital de cura que a gente ajuda lá em Porto Velho, e nós estávamos estudando a pergunta 702 e 703 do Livro dos Espíritos. E é perguntado como é que nós agimos aqui. E a espiritualidade responde que
Nós ainda agimos pelo instinto mecânico das coisas. Raras são as pessoas que agem pelo racional, pelo consciente. E a prece, ela vem nos dar essa oportunidade de, por ao menos alguns instantes, a gente deixar esse mundão que está aí, voltar para nós, voltar para o Criador, voltar para o plano extrafísico e dar uma descansada no nosso mental, para que ele não fique tão sobrecarregado com preocupações, com notícias ruins, do jeito que a gente está tendo agora. Então, a gente lembra, né, que para que essa prece, essa oração, ou essa reza, ou esse firmamento, ele tenha um bom êxito, a gente precisa fazer as nossas mudanças. E bem antes de Jesus, teve um camarada, chamava-se Siddhartha Gautama, o Buda, que certa vez foi perguntado para ele, né, o que deveríamos fazer para o nosso melhoramento, e ele falar, trabalhar o desapego, trabalhar esse excesso de apego com que nós temos com a parte material, com o apego com as pessoas. Ontem ainda, uma jovem de 30 anos entrou no meu WhatsApp pedindo oração, pedindo orientação, porque o seu papaizinho tinha desencarnado de infarto. 74 anos. Eu falei para ela, falei, filha, nós também vamos um dia. E o seu papaizinho ainda viveu 70 anos. Tem muitos que não estão chegando aos 70. Então agradece, seja mais grata ao Criador, ao cosmos, por permitir que o seu pai vivesse 74 anos. E que ele foi uma pessoa boa, como você está dizendo. Agora é assim, meus irmãos. Até no nosso desenlace, nós temos que ser gratos. Porque quando eu faço uma prece, quando eu faço uma meditação, isso não é só para o físico, isso é para o espiritual. Muito mais para o espiritual do que para o físico. Então, o nosso querido Buda, o Siddhartha Gautama, ele vem dizer isso. Essa menina é uma menina boa, uma menina bem certinha, trabalhadeira, cuida dos pais, mas ela ainda está com esse acesso de apego à matéria, talvez por falta de conhecimento. Então, eu passei algumas obras para que ela estivesse estudando, para que ela ficasse numa situação mais confortável. Então, esse apego não é só a dinheiro, não. São apego, nós ainda temos uma característica muito grande de ter posse sobre as pessoas, principalmente pai e mãe com filhos. Então, nós temos que trabalhar isso, porque senão a nossa prece, ela não vai ter um efeito. E nós lembramos, então, do nosso mestre querido Jesus. Ele vem falar a maneira de orar, que não sejamos como os hipócritas, que oram nas portas das sinagogas, para dizer, para mostrar para todo mundo que está orando. Assim mesmo as pessoas que jejuam, que têm prática do jejum, que é uma prática muito bonita, que eu acredito muito no jejum sério. Nós não precisamos falar para ninguém. Enquanto eu estou de jejum, eu estou em prece, eu estou conectado com o cosmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, tem um capítulo só de prece, a eficácia da prece. E esse capítulo tem o título de Pedi e obtereis, que é uma fala do nosso Mestre Jesus. E a gente percebe ainda que tem muita gente confundindo isso aí. As pessoas acham que é pedir e obterá. Pessoal, existe um verbo de ligação aí no meio, esse e. Pedir e obtereis, mas existe algumas condições. O nosso mestre, ele é muito sábio, extremamente sábio. E ele diz em várias passagens dele que nós teríamos aflições aqui na Terra. E os negacionistas, algumas pessoas que não entendem ainda direito, às vezes, o mestre Jesus, vem dizer que ele profetizou uma coisa ruim. Não, ele não profetizou nada. É porque ele já sabia da nossa condição. Agora, eu voltei a aflição aqui mediante o meu atual estágio. Eu posso muito bem, né, mesmo com toda a tristeza que eu carrego no meu coração, mas estar procurando a minha evolução.
Paulo diz isso aos romanos, que ele aprendeu a ser feliz até nos seus piores momentos. Então, lógico que essa situação que está instalada, na verdade, o nosso sistema de saúde ele já vem, ele já vem em colapso há muito tempo. E mesmo assim, com essa epidemia, os nossos dirigentes não viram ainda a necessidade de que nós precisamos ter um sistema de saúde melhor. Então, o nosso mestre querido Jesus também já disse isso: pedi e obtereis através da prece, através da oração sincera. Mas, ele também nos alertava: tereis aflição na terra, mas tende bons ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então, nós também podemos vencer esse mundo. Como? Resignação, aceitação, moderação nas nossas falas e nas nossas atitudes. Muita fé, muita esperança. Entender que a nossa vida aqui é só um estalar de dedos. O que é 70 anos na eternidade? Na verdade, nós estaríamos que estar preocupados muito com o nosso espiritual. Porque o mundo real é no mundo espiritual. Então, dito isso, eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou ler só a primeira pergunta desse capítulo do livro Elucidações do Além, que chama Elucidações sobre a Prece. É o capítulo 11 dessa magnífica obra. E nesse capítulo são 13 perguntas sobre a prece, sobre meditação. Aí o Ramatiz viaja legal. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, esse livro está disponível em PDF. É só baixar e estudar, né? Não só esse capítulo, não só esse livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele vem tratar disso, né? Da eficácia da prece. Aí o Evangelho traz os exemplos do mestre querido e a espiritualidade e os Allan Kardec, junto com seus colaboradores, fazem comentários. Então, nós precisamos mais estudar sobre isso. Nas obras do André Luiz, que eu aconselho também aos irmãos estar lendo, na obra Entre o Céu e o Inferno, não, Entre a Terra e o Céu, que é uma psicografia do Chico Xavier, lá tem um capítulo que chama Em Torno da Prece. Aí a gente vai ver um pouco, né, de como é vista a prece no plano espiritual. A gente vai ter uma outra visão, não essa TI. E antes da gente entrar nesse assunto, nós temos que entender que a prece, ela difere um pouco da reza, ela difere um pouco da oração. A prece, ela é mais no sentido de súplica, uma rogativa, um pedido, uma petição, tá? Então, conforme Jesus falou, eu posso pedir, eu vou obter, mas tem algumas condições nisso aí, isso é um verbo de ligação. Não é pedir e obterás, pedir e obtereis. Então, essa palavra prece, ela consta no Velho Testamento. Outro dia eu fui abordado, não sei por quem, não sei que lugar também, não me lembro mais, que a pessoa falou: não, mas prece é um termo errado, o termo certo é oração. Não, mas prece aí, não dá para você explicar para a pessoa que nunca estudou dicionário. Aí eu falei para ele: meu amigo, consulta o Aurélio, de repente você vai ter uma posição diferente. A oração pode ser isso aqui que eu estou fazendo. Eu sou um orador, isso que eu estou fazendo é uma oração. Então, nós criamos muito conceitos e preconceitos em torno de certas palavras e coisas sem conhecimento. Então, é errado eu falar oração? A reza não. A reza é mais aquela repetição. Está errado? Também não está. Está errado o que faz na Igreja Católica? Não está. Vai depender muito do eu, né? E nós, que trabalhamos muito com os nossos pretos velhos, caboclo, a gente tem, às vezes, um palavreado diferente, a gente fala firmar. Fala: irmão, eu vou firmar positivamente para você. E tem muita gente que não entende bem isso, porque se eu falar que eu vou orar para a pessoa, todo mundo entende. E quando a gente diz isso, principalmente no meio umbandista, o que é afirmar? É fixar, é mentalizar aquela pessoa. Então, olha,
eu vou afirmar positivamente para o meu irmão Cadu. Então, eu vou deferir pensamentos bons, pensamentos positivos. É diferente da prece e da oração? Às vezes, sim. Porque a prece é uma coisa mais íntima. Agora, quando eu digo firmar para a pessoa, eu estou firmando já agora. Né? Então, ainda, dentro da codificação espírita, existe orientação para nós. Né? A não ser essas que Jesus está falando para nós, lá em Mateus, lá em Lucas. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho é bem claro, falou, olha, ao final de cada dia, faça uma reclusão, examine o que você fez durante o dia e prepare um dia melhor. Então, na pergunta 919. Então, em todas as escrituras, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso no budismo, a meditação. Eles meditam muito, alguns budistas, de todos os segmentos, de todas as vertentes do budismo. Nós vamos ver isso no hinduísmo, nós vamos ver isso na teosofia. Então, são maneiras diferentes da gente conectar com o plano extrafísico, mas tudo está valendo mesmo. O que a gente vai entender agora é o que o nosso irmão Ramatiz fala. Porque é feito para ele a seguinte pergunta. De modo geral, como considerais a prece? E o nosso querido mestre Ramatiz, ele vem dizer, a prece dinamiza os anseios sublimes que, em estado latente, já existe na intimidade do espírito imortal. Vamos lembrar, nosso espírito, ele vem, sabe lá de onde, de qual galáxia, de qual planeta. Nós somos novos, nós somos a raça mais nova aqui no planeta Terra. O homem, na verdade, como futuro anjo, que é o nosso destino, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora, a sugestão mais certa e também as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. Então, por mais que eu seja um tranqueira nessa vida, que eu seja o pior dos piores, mas quando eu estou em prece sincera, naquele momento, eu estou me elevando, mesmo que por breves momentos. Agora, seria bom, então, que a gente ficasse as 24 horas em prece. Não seria possível, porque nós temos tantos afazeres, mas nós podemos mudar a nossa conduta. Nós podemos mudar os nossos pensamentos. Assim como a Joana de Anjos sempre nos diz, principalmente nas obras psicológicas dela, que são 16 livros, ela está sempre dizendo para a gente ir substituindo os nossos pensamentos ruins por pensamentos bons. Então, eu pensei coisa ruim, falei, olha, eu vou tirar esse pensamento, eu vou pensar coisa boa. Para que o nosso subconsciente tira da nossa mente só pensamentos bons. E como ainda a gente age muito inconscientemente, quando o inconsciente for buscar no subconsciente algum pensamento, ele vai achar pensamentos bons. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos de treino, nós precisamos de esforço. E isso não é fácil, porque nós não estamos acostumados a pensar, exercitar, porque a nossa mente é extrafísica. O cérebro faz o que a nossa mente manda. Então, nós temos que treinar também o nosso cérebro. Então, nós temos que nos vigiar, assim como Jesus disse, vigiai e orai. Mas primeiro, gente, é vigiar, vigiai. Eu tenho visto muita gente falar orar e vigiar, não. A ordem que Jesus falou é vigiar. Primeiro eu vigio e depois eu oro. Então, nossa querida Joana de Anjos vem nos dizer isso. Para que quando eu entrar em prece, eu já está de um sistema totalmente diferente. Totalmente receptivo para aquilo que vem do espaço. Para aquilo que vem do astral. Se nós observarmos no livro O Nosso Lar, tem
um momento do nosso lar que estava chegando muita gente, muito espírito que estava desencarnando da Segunda Guerra, e o André Luiz foi dar uma de gostoso lá, falou assim, chamou a mentora dele, que eu esqueci o nome, vamos parar para fazer uma oração? Ela falou, olha, se você quiser parar para orar, você para, mas o meu trabalho já é uma oração. Percebemos, gente, que nós podemos estar também conectados, se não às 24 horas, porque o nosso estágio ainda não permite, mas um bom tempo do nosso dia, trabalhando e estar conectado. Eu não estar desejando mal para ninguém, eu estar alegre, mesmo com essas mazelas, contente pela vida, contente pela essa oportunidade, porque a fila lá em cima está grande, né? A fila da reencarnação lá está grande. Segundo alguns espíritos dizem aí, existe 4 vezes o número de espírito desencarnado do que encarnado, querendo reencarnar. E haja vista também que nós estamos tendo, às vezes, as nossas últimas oportunidades aqui nesse plano. A gente tem sabido aí de alguns espíritos que está havendo uma degradação. Então, talvez nós não vamos ter oportunidade mais de retornar nesse órbita. Ou a gente se acende, ou fica num estágio intermediário para ter uma outra oportunidade, ou a gente vai cascar daqui. Então, não dá para mim ficar preocupando muito com o vizinho. Eu acho que primeiro eu preocupo comigo. Então, peraí, o que eu estou fazendo? Vamos fazer nossas reflexões diárias, né? Assim como Santo Agostinho nos orienta. Ramatiz continua. É um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia cosmo-psíquica. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que nós fazemos parte do todo. Um papel que eu jogo na rua, isso vai ter uma consequência. Não tenha dúvida disso. Um pensamento ruim, por menor que seja, ele vai ter uma consequência. Então, é um bolo, está todo mundo no mesmo imbróglio. Então, eu preciso do coletivo para me evoluir na minha evolução individual. Agora, se a prece, se esse recurso, olha o que Ramatiz fala, é um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia nossa com o plano astral. Olha que coisa linda. Por menor que seja, 10 minutos, 15 minutos, né? Então, ele eleva e reorganiza a harmonia cosmo-psíquica do ser humano, pois abranda as manifestações animais instintivas. Então, o que a gente tem visto, né, inclusive comigo, que eu percebo isso direto, é que a gente age muito no instintivo. E, na maioria das vezes, nós voltamos lá para a primeira dimensão, lá para dentro das cavernas, com o nosso desejo de vingança, de querer suprimir a vida dos nossos irmãos. Se a gente vê uma reportagem de um camarada que cometeu um crime, principalmente nesses canais aí de televisão, que só traz desgraceira, se você vê um jornal online, aí quando você vê os comentários, são os piores possíveis. Né? E se a gente não tomar cuidado, nós estamos também dentro desses piores comentários. Agora, será em que eu sou melhor do que um irmão nosso que suprimiu uma vida, ou que é um traficante, ou que é um assaltante? Talvez eu seja muito pior do que ele. E talvez eu esteja numa condição evolutiva, quando eu retornei para cá, eu já vim numa condição melhor do que muitos irmãozinhos nossos. Então, a minha responsabilidade, às vezes, seja maior do que a do outro. Não é assim que diz no Espiritismo? Quem a muito é dado, a muito será cobrado. Então, é nisso aí que a gente se pega. É muito fácil eu querer pena de morte para um irmão meu que não teve, às vezes, as mesmas condições que eu, nasceu num lar pobre, sem estrutura, sem nenhum ensino intelectual nem moral. Aí é fácil, tá, meus irmãos? Então, é isso que o Ramatiz está falando. É nesse momento que eu me igualo com todos os espíritos, tanto aqueles que a gente acha que está ascensionado, como os nossos irmãozinhos que estão lá no mais baixo umbral. Não foi assim que aconteceu com o André Luiz?
Ele estava lá numa zona umbralina que nem era pior, tá, gente? Depois daquela faixa umbralina lá, tem mais. Ele estava numa zona até legal, numa faixa até legal. Mas bastou ele querer, os benfeitores foram lá e resgatou. Então, é isso que o Ramatiz vem dizer, né? Que essas manifestações instintivas, pelo menos durante aquele tempo, elas estão acalmadas, amortecidas. Para quê? Para que a gente possa se conectar. Ele diz mais: afasta os pensamentos opressivos, dissipa a melancolia. Então é tão bom quando a gente faz uma prece assim, ó, você se sente renovado. Aí você olha, parece que a rosa está mais bonita, a comida tem mais sabor, o mundo é mais bonito. Então essa é uma das vantagens da prece. Suaviza a angústia e alivia o sofrimento da alma. Eu confesso a vocês que esses dias eu estou, assim, realmente precisando muito de meditação. Preciso muito da oração de vocês. Tá certo? Porque a gente fica um pouco angustiado de ver tanto óbitos, tanta angústia, tantas pessoas cometendo suicídio, tantas pessoas pensando em suicídio. A segunda-feira recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço. Ele me ligou e falou: "Seu Itamar, me ajuda. Eu tenho 51 anos, e eu estou numa angústia terrível, a minha vontade é só de morrer." Então, meus irmãos, é muito triste ouvir isso de um pai de família. Então, ele é casado, tem sua filha, né? Então, assim, a prece, ela tem esse poder renovador, para que os nossos ânimos, a nossa vontade, para que a gente seja mais entusiasmado com as coisas. A gente percebe que a gente está faltando muito entusiasmo, né? As pessoas estão chué, né? Nada está bom. Então, nós precisamos da prece, da oração, da meditação, do jejum, para que a gente reative isso dentro da gente, né? Embora o homem nem sempre se aperceba dos efeitos positivos e benfeitores que recebe por intermédio da oração. Licença, meu irmão. Radiador secou. Então, às vezes, nós fazemos as nossas orações, as nossas meditações, mas às vezes a gente não atinge aquela profundidade que precisava atingir. E quando a gente volta para o mundo, o que acontece? A gente volta a ver as mesmas coisas. E a gente fala: poxa, não está adiantando orar, não está adiantando eu pedir, não está adiantando eu firmar para o meu Exu de cabeça, para o meu preto velho, para o meu mentor, para o meu santo. Não, gente, não é. É porque o mundo é isso mesmo. Nós estamos num mundo em que nós estamos sendo provados e espiados o tempo todo. Essa questão de regeneração também, isso aí, para mim, é outra balela. Nós estamos longe disso. O exemplo está aí, o que está acontecendo agora. Tá certo? Então, se nós já estamos, porque tem muita gente achando também que regeneração vai ser ali no País das Maravilhas. Não, ele é um pouquinho melhor do que esse estágio que nós estamos passando. Então, nós temos que entender que isso aqui é uma prisão, que isso aqui é um hospital, porque nós estamos todos doentes, prisão, porque nós fizemos tanta coisa errada em outras esferas que viemos parar aqui. Mas também não deixa de ser uma escola, porque nós estamos sendo ajudados pelos benfeitores espirituais. Então, outro dia eu conversando com uma pessoa, e ela faz terapia com a psicóloga já tem 1 ano. Então, assim, ela falou para mim assim, falou: olha, eu achava que esse trabalho da psicóloga não estava me ajudando em nada, mas porque nós somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo na hora, ou seja, nós passamos a vida inteira, né, pensando coisa errada, e depois a gente quer que uma sessão de uma psicóloga, ou um tratamento espiritual, ou um passe na casa espírita, ou uma sessão de gira na Umbanda, nós já vamos melhorar. Mas aí ela percebeu que depois de 1 ano, ela já não fazia as mesmas coisas que ela fazia quando ela começou a fazer terapia. Então, a prece é isso, né? Nós temos que ter persistência. Olha, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Eu não vou desistir, eu sou custoso. Eu sempre cito o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, porque a gente vê aquela velhinha, a gente pensa que ela era inofensiva, uma ingênuazinha, não era, aquilo era carne de pescoço. Quando ela queria uma coisa, ela ia atrás. Esse é o verdadeiro sentido da humildade. Humildade vem
etimologicamente estudando a palavra, humildade vem de terra fértil. Nós estamos confundindo pobreza com humildade. Então, humildade é sermos persistentes, é sermos produtivos. É ser uma terra boa, assim como Jesus conta a história, né? Que o semeador saiu a semear, tal. Nós temos que ser aquela terra fértil. E para isso nós temos que ter persistência. Olha, eu orei hoje 20 minutos, 30 minutos, amanhã às vezes acontece. Está até pior, mas não tem problema, eu vou continuar. Então nós não percebemos, às vezes, esses resultados de imediato. Ele demora um pouco, né? Ele retempera suas forças espirituais, né? A oração, a prece, a meditação, e se encoraja para enfrentar com mais otimismo e vicissitudes e os sofrimentos próprios da existência terrena, pois mobiliza esse potencial criador da vida que aproxima o homem do ideal da angelitude. Então, assim, se não bastasse as nossas provas que nós temos que passar, nossas expiações, ou o nosso karma, né? O karma agora está muito em voga, quer dizer, nós temos nosso karma, mas também temos o nosso dharma. Ainda nós adquirimos mais problemas. Esse aqui é duro, viu, meus irmãos? É a gente já nascer com alguns compromissos e a gente ainda cria mais. Nesse mesmo livro, Elucidações do Além, o Ramatiz fala, no capítulo 7, se eu não estou enganado, que bom se a gente seria se melhorasse pelo menos 10%, né? Que a gente bastaria aí umas 10, 12 reencarnações e a gente já estaria num estágio melhor. Mas quando a gente lê o livro Ação e Reação do André Luiz, a gente percebe que, às vezes, além da gente não melhorar nada aqui, nós ainda chega lá devendo. Ou seja, nós acumula mais débitos. Então, é isso que o Ramatiz vem trazer para nós. Quer dizer, a prece tem esse poder de, mesmo com essas problemáticas que enfrentamos na Terra, que nós criamos, mas a prece ela tem esse poder, né, que renova as nossas forças. A gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Numa pergunta mais para frente, que a gente não vai lê-la toda, não ler nada, é perguntado por Ramatiz como é que os videntes vê essas pessoas que oram, que meditam, que fazem suas preces de maneira sincera, que são pessoas que tentam caminhar pelo caminho do bem, pelo caminho do meio, pelo equilíbrio. O Ramatiz vem dizer que é como se descesse um facho de luz sobre aquela pessoa, em forma de proteção, em forma de ajuda, de equilíbrio. Aí a pessoa fala assim, então, se eu conseguir isso, eu também não vou ter mais problema. Continuará, gente, enquanto nós estivermos aqui. A única diferença é a seguinte, a dor virá. Agora, a opção de sofrer é minha. Percebemos, meus irmãos? Eles vão estar sempre nos ajudando. Então, sempre que estivermos orando sinceramente, mudando a nossa conduta, fazendo as nossas reformas, qualquer médio vidente que estiver perto da gente vai ver a gente com aquela proteção. Então, seria essa, meus irmãos, as nossas considerações, né, dessa noite de hoje. Peço mais uma vez, para quem não viu o começo da nossa fala, tenha prudência, cautela nas nossas falas. Nós não estamos aqui determinando nenhum ponto verdadeiro. Pelo contrário, a verdade ela é dinâmica, ela é ascensional. Então, quando a gente vai estudar o livro Missionários da Luz, o Emmanuel faz um prefácio lindo, maravilhoso nesse livro. O Emmanuel diz que a verdade ela é conquistada, ela é adquirida. À medida que nós vamos caminhando, a gente vai agregando mais isso que nós chamamos de verdade. Mas em nenhum momento eu quero passar para vocês aqui o ponto definitivo, e muito menos o Ramatiz, e muito menos todos os espíritos ascensionados que nos assessoram. Eles também estão na caminhada deles. Num estágio lá na frente, tá, mas eles também são passíveis de cometer algum equívoco. Então, nós temos que ter muito cuidado ao estudar as obras. E não exigir desses espíritos, e muito menos de um pastor, de um padre, ou de um mero palestrante como eu,
que a gente seja infalível, sem erro. Por hora, nós estamos longe disso, é o que a gente pensa. Então, eu devolvo a palavra para o nosso irmão Cadu. Eu não estou no chat, Cadu. Eu vou entrar aqui. Se tiver alguma pergunta e ainda tiver tempo, aí você me fala. São 20 e 27. Eu tenho ainda, do meu tempo, meia hora, ou até mais. Mas aí fica a seu critério, eu não sei qual que é o seu compromisso de agora para frente. Tá joia? Não, vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, né, Silvete, Rosivando, a Vânia, o André, Roseli, o Flávio, o Décio, a Ju, Maria Lúcia, Cristina, todos estiverem presentes aí. Alguém tiver alguma Doralice. pergunta? A Doralice. Cadê a Doralice, hein, gente? Alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente passa aqui para o Itamar para ele estar Se a gente respondendo. conseguir, né, gente? Bem explicado. Se não conseguir, nós joga no Podia... Google. Oi? Se não conseguir, nós joga no Google. Nós joga no grupo e pede para os caras lá de cima. Falou, ó, precisamos da ajuda de vocês aí. Parece que Ninguém não tem pergunta, né, tem, Cadu? não. Tem nenhuma, não. O Tem Bruno não, né? desejando parabéns e para nós, nosso grande amigo lá Ó, de São gente, Gotardo. eu fico feliz quando eu recebo parabéns, mas eu gosto de ouvir crítica também, tá? Por favor. Pessoal, quero estar. Algumas pessoas, com toda certeza, principalmente as pessoas que me acompanham no Facebook, a gente sempre, as pessoas veem em outro horário, né, Cadu? Então, se não tiver pergunta e se você quiser estar encerrando, meu amigo, aí é com você. Mais A uma Sueli vez a está minha gratidão. perguntando. Quem? Sueli, é normal a gente se sentir desanimado quando a gente faz prece e não consegue o que queria? Isso é uma das coisas. É a Sueli que perguntou? Isso. Sueli, isso é uma das coisas que mais acontece, por esse motivo que eu falei para vocês. É porque, assim, a gente é muito imediatista. Então, ou seja, a gente vive uma vida igual. Imagina um médico na Terra, o tanto que ele sofre. O camarada fica uma vida comendo errado, bebendo errado, dormindo fora do horário. Ele danifica a sua saúde. Aí ele vai no médico, quando ele adquire uma patologia, e ele quer que o médico o cure dentro de 1, 2 dias. Então, a gente tem que ter muita paciência, muita persistência. E outra coisa, meus irmãos, quando a gente resolve caminhar na seara da caridade, na seara do Cristo, nós vamos ser muito tentados. Tá certo, Cadu? Isso. Porque tem muito médium que começa a trabalhar, entra para um terreiro, né, ou entra num hospital de cura espiritual, e ele começa, a vida dele vira. Mas por quê? Imagina bem, gente, enquanto nós estamos lá no vício, os obsessores não estão preocupados com a gente, não. Agora, quando eu resolvo caminhar direitinho, aí eles vêm nos perturbar. Então, Sueli, muita paciência. E entender, minha amiga Sueli, e os demais que estão nos vendo, que irão nos ver, que nós estamos fazendo prece para a cura do nosso espírito. Às vezes nós esquecemos disso. Então, o que acontece? Lógico que esse físico tem que estar bem também, para que eu possa fazer uma boa jornada. Mas o hospital de cura espiritual está preocupado mais com o espírito, porque se o espírito estiver bem, bom, o que vai acontecer? Reflete no físico. E nós temos que entender uma outra coisa, meus irmãos. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item da melancolia, tem hora que dá um desânimo na gente. E a nossa querida irmã, eu não vou lembrar o nome agora, mas está lá no capítulo 5. Ela vem dizer para nós que o nosso espírito tem hora que ele cansa de nós. Porque quando ele está lá na fila do planejamento reencarnatório, ele está cheio de euforia, cheio de projetos. A expectativa dele é igual quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer um curso, né? A gente cria aquela expectativa, assim o nosso espírito.
Mas aí chega aqui, a gente não corresponde a isso. Aí acaba que ele quer nos deixar. Combinado? Será que eu respondi? Então, se a gente lê lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da melancolia, fica mais fácil da gente entender esses desânimos na gente. Agora, se a gente virar o nosso foco um pouquinho, a gente vai ver também as maravilhas que é o nosso planeta. Então, nós temos filhos, nós temos uma cama para dormir, nós temos um prato de comida, então nós temos muitas coisas. Hoje eu conversando com um rapaz, ele é um cara muito espiritualizado, embora ele, intelectualmente, ele seja igual eu, né? Eu praticamente não fui na escola. Mas nós começamos a falar que se a gente enumerasse as coisas que nos dão prazer, a gente vai ver que são coisas simples e que às vezes a gente passa desapercebido. Então, por exemplo, eu sou um glutão. Eu como de tudo e muito. Uma das coisas que me dá prazer é comer costela de vaca. Então, assim, um passeio no parque, às vezes você fazer uma viagem que você está querendo fazer, conversar com um amigo, por exemplo, eu estou com saudade do Cadu, mas nós não estamos podendo encontrar. Então, é prazeroso quando eu encontro um amigo. Então, se a gente fizer uma relação, eu imagino, tá? Daquelas coisas que nos dão prazer, nós vamos achar lá 50, 60 itens. E se a gente começar a praticar um daqueles, a gente vai ver um mundo diferente. Tem mais pergunta, cara? Ficou bem respondido, Cadu? Vocês vão falando aí, tá? Tem da nossa amiga Ficou bom Silvane. assim, Sueli? Oi? Tem uma aqui da nossa amiga Silvane, membro aí do Unidos para o Bem. Oi, tudo bem? Gostaria de saber se quando a gente recebe uma mensagem, como saber se vem realmente dos mentores de luz? Aí que tá. Qual que é o nome dela, Cadu? Silvane. Silvane, aí nós vamos precisar de um filtro e nós vamos precisar estar melhorando cada dia mais a nossa capacidade moral de analisar se aquela mensagem ela é sensata ou não. Porque eu vejo muita mensagem por aí que o guia fala coisas óbvias que nós estamos cansados de saber. Agora, um espírito transacionado não vai ficar perdendo o tempo dele para falar coisas que são coisas nossas. Por exemplo, ele não vai chegar e falar assim, você tem que pintar essa parede aqui de verde. Isso é coisa nossa. Agora, o médium e as pessoas que fazem esse filtro na casa têm que ter essa condição moral. E Allan Kardec já dizia, se eu não me engano, está lá no livro dos médios, Allan Kardec diz para nós claramente que nós não temos que preocupar com o nome do guia, nós temos que preocupar com o teor da mensagem. Por exemplo, eu disse para vocês no começo dessa live que eu tenho visto muito mensagem por aí, umas aberrações. Agora, não é isso que a espiritualidade fala para nós e não é isso que está escrito nos livros. Então, minha querida, nós temos que estudar, vivenciar, e quando a gente diz estudar, não é pegar livros, não. Observar ao nosso redor, porque os sinais estão acontecendo toda hora. Então, você pega aquela mensagem, né? Nós teríamos que ter essa condição, porque o que tem de quiumba e de obsessor mandando mensagem para os outros é uma grandeza. E iludindo o médio fica fascinado, achando que é o bambambam, bam, bam, e daqui um pouquinho ele está caindo. Nós estamos cansados de ver isso. Tá? Então, quando você recebe uma mensagem, aqui na nossa casa, eu não estou lembrando quem é você me desculpa, tá? Mas, por exemplo, nós temos várias irmãs aqui que já estão recebendo as mensagens. O que a gente pede? Pede para guardar, passa para o diretor da casa, passa para o médium, né, que está mais habituado para que ele faça o filtro. Então, logicamente, que está vindo muita mensagem boa, muita mensagem consoladora, mas também está vindo muita coisa atravessada. Então, é a nossa condição moral. Essa é o que eu tenho para te falar. Não deu conta? Chama um amigo, vai no presidente, consulta uma pessoa que está mais acostumada com isso, porque senão, em vez de ajudar as pessoas com essas mensagens consoladoras, a gente vai agravar mais o problema delas ainda. Ficou respondido, Cadu? Ficou bom assim? Isso mesmo.
A Silvane até ela manda umas mensagens, né, algumas dúvidas, a gente responde. Que, Uhum. não, que a gente não consegue, a gente manda para um superior. Já mandei o contato da dona Marli para ela também, Justo, é isso, ué. pedir Nós temos que maiores chamar ele. informações, né? Cada um ajudando o outro. Cadu, foi bom você falar isso. Deixa eu só dizer para você, gente. No livro A Missão da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, isso está bem lá no começo do livro. Ele diz o seguinte, que a nossa missão aqui é pegar a orientação com os mais assessionados e passar para quem e não tem tanto conhecimento ainda. Então, não é vergonha a gente pedir para uma pessoa nos avaliar, por exemplo. Termina uma palestra dessa aqui, eu peço, por favor, para vocês, alguma crítica, vocês façam, porque é assim que a gente cresce. Então, eu já tive várias perguntas, e tem até no livro dos Espíritos, que nós não temos resposta ainda. Por quê? Por causa da nossa condição evolucional. A pergunta 78 e 81 do livro dos Espíritos, ela não foi respondida. Nenhuma das duas. Porque é perguntado para a espiritualidade onde e como fomos criados. Então, nós não sabemos ainda. Então, algumas coisas, se os espíritos que ajudaram o Allan Kardec a fazer codificação, o Allan Kardec e mais a turma que ajudava ele, ainda não sabem essas respostas, nós então esquece. Então, é isso que o Cadu falou. Olha, eu não sei, eu passo para quem eu penso que pode me ajudar. Combinado, meus irmãos? Eu acho que encerrou as perguntas, tem nenhuma mais não, então, mano. Então, eu quero estar agradecendo a todo mundo que esteve aí presente, né? Lembrando que domingo a gente abre o formulário para o tratamento à distância. A gente abre domingo e fecha ele na segunda, meio-dia, que o tratamento acontece na segunda à noite. E especialmente não, qualquer palavra aí, Itamar, ajuda. O quê? Quando não é uma coisa habitual, vai mudar. Excepcionalmente. Isso. A próxima palestra, semana que vem, vai ser na quinta-feira, né? Porque quem vai falar para a gente vai ser uma psicóloga, né? Não é uma palestra de cunho espiritual, mas uma palestra de cunho de ajuda, vai falar da ansiedade durante essa pandemia, né? Então, essa palestra vai estar acontecendo na próxima quinta-feira e será mediada pelo André, que é o nosso presidente aqui da nossa casa. E para a gente estar encerrando, vou estar lendo uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho, a boa vibração. Para vibrar bem, é preciso sentir o bem. É preciso pensar no bem. É preciso fazer o bem. Quem quer carregar a boa vibração, seja para onde que for na vida, deve se lembrar sempre que a boa vibração vem do bem. Vem do bem. Jamais nos enganemos com isso. Não adianta aspirar o bem e trazer o coração envenenado, pois quando o bem chega, se mistura ao veneno e muitas vezes não enxergamos isso. Frederico. Então, com essa mensagem, Acho que agradecer, fecha o Itamar. assunto da prece, né, Cadu? Isso, Fechou bem, não fechou? fechou. Então, a minha gratidão a toda a diretoria, né, da Casa de Caridade Zé Ribeiro, fiquei feliz e sempre que precisar estaremos à disposição. Gratidão a todos, que todos permaneçam na paz do nosso querido Mestre Jesus. Nós agradecemos, Itamar, agradecemos a todos que estiverem presentes conosco, né, e nos encontremos na quinta-feira com o André e com a nossa psicóloga aí. Você possa ter uma ótima noite e um bom restinho de semana a todos.